Olá, mentes curiosas! Boas-vindas a mais um conteúdo exclusivo aqui da nossa estante do Inconsciente. Antes de começarmos a nossa imersão de hoje, já aproveitem para se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar essa explicação com quem se interessa pelos mistérios da mente. Hoje a gente vai se aprofundar na evolução psicanalítica do amor moderno. É uma honra guiar todos nós por essa biblioteca teórica, onde vamos tentar entender como a nossa mente constrói e muitas vezes destrói as nossas pontes afetivas. Olhando rapidinho o nosso roteiro de hoje, a gente começa com a escolha narcisista, passa pelo estádio do espelho, depois o narcisismo de morte, a dificuldade da alteridade, o manejo clínico e, para fechar, o luto do narcisismo. Vamos lá? Parte 1. A escolha narcisista. A fundação do amor por Freud. Então, para entender o que acontece hoje, a gente precisa dar um pulinho lá em 1914. No ensaio sobre o narcisismo, o Freud basicamente mostrou que o amor, ele nem sempre é uma via de mão dupla. Ele separou o amor em dois tipos. Tem a escolha anaclítica, que é aquela baseada no cuidado e no apoio genuíno, e a escolha narcisista. E é aqui que a coisa fica complexa. Na escolha narcisista, a pessoa não ama a verdadeira essência do outro. O parceiro vira literalmente um acessório de autoafirmação. É como se a pessoa estivesse buscando um espelho vivo, sabe? Quem ama desse jeito não está se relacionando com um ser humano real, cheio de falhas, mas sim com uma tela em branco onde projeta a sua própria imagem idealizada. O Freud foi quase um cirurgião aqui. Ele mapeou 4 caminhos específicos para esse tipo de amor. A pessoa procura no outro exatamente o que ela mesma é, ou o que ela já foi lá no passado, quem sabe o que ela sonha em ser no futuro, ou até mesmo alguém que represente uma parte de si mesma. E o grande perigo nisso tudo? É que rola uma superestimação absurda do outro. É uma verdadeira cegueira. Os defeitos do parceiro simplesmente somem debaixo dessa idealização toda, criando uma dependência que, no fim das contas, é uma dependência da própria imagem. 2. O estádio do espelho, Lacan e a alienação especular. Avançando algumas décadas, a gente chega no Jacques Lacan. Sabe, para desvendar as relações, a gente precisa primeiro entender como o nosso eu é formado. Antes daquela experiência de se olhar no espelho e se reconhecer quando criança, nossa mente é um verdadeiro caos. O Lacan chama isso de corpo despedaçado. É a imagem que vem lá de fora, do outro, que dá pra gente a ilusão de totalidade. E isso explica muita coisa. No relacionamento genuíno, existe um encontro com o diferente. Mas no relacionamento narcisista, rola uma alienação que é super dramática. O sujeito fica ali completamente preso à imagem que o parceiro devolve pra ele. Funciona mais ou menos numa matemática cruel. Se o parceiro admira, o eu ganha vida e infla. Agora, se rola uma crítica ou se o parceiro mostra independência, nossa, o eu entra em colapso total. Não tem duas pessoas ali, é só um grande jogo de espelhos. Olha como essa frase do Lacan resume tudo perfeitamente. O outro vira só um suporte bem frágil para manter a nossa integridade imaginária. Então, se o parceiro faz algo por conta própria, tem um desejo que fuja do esperado, isso é sentido como uma ameaça existencial gravíssima. É por isso que aquele ciúme primordial domina a cena. Qualquer passo fora do roteiro ameaça estilhaçar esse espelho onde o narcisista se admira. 3. O narcisismo de morte, o deserto emocional de André Green. Bom, se antes a gente estava falando de uma imagem refletida, agora a gente vai falar da ausência dela. Entramos num território um pouco mais sombrio da psicanálise. O André Green trouxe um conceito que é assustador, mas infelizmente muito comum: o narcisismo negativo ou narcisismo de morte. Enquanto o narcisismo de vida, que é brilho, que é unificação através do outro, o narcisismo de morte faz exatamente o oposto. Ele busca o vazio, a redução a zero. Sabe quando a gente desliga a chave geral de luz da casa para evitar que um curto-circuito queime tudo? É bem isso. A pessoa fica no escuro, paralisada, mas com uma falsa sensação de segurança. Ela cria ativamente um verdadeiro deserto emocional, para não ter que lidar com o afeto e a vulnerabilidade. E lendo os textos do próprio André Green, fica muito claro como o parceiro é tratado literalmente como um nada. E olha, a gente precisa ter muita empatia por essa dinâmica. Não é simplesmente uma falta de amor corriqueira, é uma defesa extrema, uma anulação proposital. A gente costuma confundir muito esse distanciamento com frieza calculada, mas na economia daquela mente que está sofrendo é preferível anestesiar qualquer laço, chegar no que ele chama de neutro, do que correr o risco avassalador de sofrer pelas falhas da relação. Faz sentido, né? 4. A dificuldade da alteridade, amor moderno e consumo. Agora, vamos trazer tudo isso para a nossa realidade atual com o máximo recalcate. Por que o amor de hoje parece tão frágil, tão parecido com comprar e jogar fora?
A gente está vivendo uma epidemia de amores voláteis, laços que não duram nada. Tem até essa ideologia falsa rodando por aí de que a paixão só existe na novidade e que a duração destrói o desejo. Mas espera aí, será que o problema é realmente o tempo ou é a forma como o outro é enxergado? Aí é que está o detalhe crucial. A resposta está na alteridade. O narcisismo moderno simplesmente não suporta que o outro seja radicalmente diferente e incontrolável. Pensa bem, na nossa cultura de consumo, se algo quebra ou não dá mais prazer imediato, a gente descarta e troca, certo? Quando essa mesma lógica entra no amor, a independência do parceiro não é vista como natural. Ela é vista como uma falha inaceitável. É sentida como uma verdadeira traição à onipotência da pessoa. E adivinha? É exatamente nesse ponto que a ilusão racha e as rupturas catastróficas acontecem. 5. Manejo clínico. Indo além dos rótulos tóxicos. Diante de tudo isso, como é que fica o manejo na clínica? Hoje em dia, basta abrir a internet para ver diagnósticos rápidos e todo mundo distribuindo rótulo de tóxico para qualquer conflito. Mas a psicanálise profunda pede que a gente suspenda esse julgamento fácil. O foco do analista não é ser juiz do parceiro que nem está na sala, mas sim entender a implicação de quem busca ajuda. O profissional vai perguntar: o que exatamente esse parceiro está sustentando na mente dessa pessoa? Ele está ali servindo de ideal do eu? Ele está de forma provisória, tapando a ferida de um vazio materno-paterno lá do passado? Só desvendando qual é a engrenagem que o outro ocupa nessa estrutura invisível é que a gente consegue de fato começar o tratamento verdadeiro. 6. O luto do narcisismo, o caminho para o amor real. O que nos leva para a fase final e, sem dúvida, mais dolorosa de qualquer amadurecimento, o luto do próprio narcisismo. Na linguagem da psicanálise, a gente chama isso de reconhecimento da castração. E claro, não é nada literal, tá? É o processo de aceitar de forma profunda as nossas limitações humanas. É a queda da onipotência. Amar de verdade exige o reconhecimento super difícil de que a gente não é e nem pode ser o centro absoluto do universo de mais ninguém, e exige suportar aquela solidão intrínseca que continua existindo mesmo quando a gente está a dois. E essa citação ilustra brilhantemente a tese do Recalcate. O verdadeiro encontro com o outro, esse outro que é real, diferente e espinhoso, não é um conto de fadas romântico contínuo. Pelo contrário, ele estilhaça a nossa fantasia de perfeição. O amor maduro é justamente substituir aquele encanto pela própria imagem refletida, pela capacidade corajosa de amar um sujeito real. Alguém que é imperfeito, livre e que, pela sua própria natureza, acaba ensinando os nossos próprios limites. Então, a grande questão que fica ecoando aqui nas prateleiras da nossa biblioteca hoje é: nós estamos realmente prontos para quebrar o espelho, suportar as nossas próprias faltas e abraçar o risco de encontrar o verdadeiro outro? Para quem quiser mergulhar e aprofundar nesses estudos monumentais do Freud, do Lacan, Green e Recalcate, os links para todos os livros e fontes utilizadas estão disponíveis na descrição e também no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por acompanharem mais essa explicação e até a próxima jornada na estante do inconsciente.